Olá, galera. Estamos aí mais firme e forte para mais uma aula de português. Hoje nós vamos continuar com o nosso tema de concordância verbal, aula de número 14. E como eu disse para vocês no nosso último encontro, nós íamos aprofundar, consolidar, sedimentar as regras anteriores. Vocês estão vendo que concordância é um assunto que envolve verbos, mas de uma maneira bem mais decoreba, né? Diferente de só o verbo puramente estudado por nós até agora. E a gente já viu aqui na última aula, em média, 4 regrinhas básicas de concordância. E até as mais importantes que caem nas provas, tá? Se você for querer estudar esse assunto na internet, muito cuidado, porque existe algumas divergências. Não é nem divergência que eu posso dizer, mas algumas ramificações de ideias em que você pode ficar confuso. Alguns autores deixam facultativo uma regra, o outro já discorda em alguma gramática. Aí você não sabe, às vezes, a qual seguir. Uma delas que é polêmica é a regra que tem as porcentagens que nós vimos nesse último encontro da aula anterior, em que há algumas divergências de alguns gramáticos. Então, eu estou aqui colocando para vocês o que a maioria das bancas cobram, tá? E aí a gente vai depois firmar para vocês quais são os estilos que uma cobra e a outra também. E aí a gente vai reforçar hoje aqui as regras que nós estudamos na semana anterior e ver algumas duas novas regras também. Como eu disse, esse assunto ele será composto por 4 aulas. Já hoje é a aula de número 2 sobre esse assunto. E aí nós vamos ver ainda com mais calma as regras mais complexas nas aulas futuras, tá bem? Então, bora reforçar o que a gente viu na última aula e conhecer novas regras aqui. E as questões que eu trouxe hoje não é do TD 14, sim do TD 13, que vocês já tenham feito aí, tá bem? Para a gente discutir. Então, para refrescar nossa memória, eu vou começar com essa regra que nós já estudamos na aula passada. Aqui, a regra que nós vimos na semana anterior era sobre porcentagem. Como eu disse, é uma das mais polêmicas que caem aí nas questões de concurso, porque há umas divergências devido eles aderirem à ideia que muitos jornalistas estão usando na escrita hoje. E aí está chegando algumas, vamos dizer assim, divergências de pensamento quanto a essa regra. Algumas redações de jornal colocam a concordância de uma maneira diferente da gramática, por isso que talvez você se confunda. Mas a que nós estamos vendo aqui na aula é a mais aceita, tá bom? Então observe aqui nesse jornal. 80% da população de Guarulhos faltam se vacinar contra a febre amarela. Aí você observa aí, 80% é mais de 1. Já sei que é plural. Beleza, tem aí plural, faltam. Mas eu disse para vocês na nossa última aula que quando aparece uma porcentagem e ela tem uma expressão substantivada depois, observe aí uma expressão, né, da população, um substantivo, e está no singular, ele é que tem a importância e o foco da concordância, e não o número. Então, 80% para mim, eu sei que é o número plural, mas o que vale na hora de analisar a concordância não é mais a porcentagem, e sim o nome que vem depois. Se fosse só concordância com o número, aí sim, mas a expressão apareceu após a porcentagem, o que tem que ser feito? Concorda-se com a expressão. Então, para não ficar confuso o que eu estou dizendo, observe aí. 80% é o numeral, mas veio essa expressão aqui em seguida, e ela está no singular. Eu tenho que considerar na hora de colocar concordância o que vem depois, que é isso aqui, da população. Então, o correto não é faltam, embora o número esteja no plural, mas sim falta, tá bem? Essa é a regra mais aceitável hoje nas gramáticas. Mas se tivesse assim, 80% da população de Guarulhos faltam, vamos dizer que está certo, né? Vamos fazer aqui outra expressão. Eu vou colocar aqui para você falta, que é o correto, que ficou, para não confundir. Aí eu vou continuar esse texto. 80% da população de Guarulhos falta se vacinar contra a febre amarela. Já 1%, aí sim, ó, não falta. Ficou no singular porque tem só a porcentagem, não tem nenhuma expressão depois. Se fosse 20, aí era faltam. Observe, tá dando para entender mais claro? Quando tem só porcentagem, concorda com ela. Quando tem porcentagem mais nome, concorda com o nome. Tá bom? Mais um exemplo para ficar mais claro, de baixo, ó. E daí que 50% da malha é feita de garrafas PET?
Observe essa expressão, ó, 50% da malha é feita de garrafa PET. O certo é feita ou são feita? Você vai ficar em dúvida, 50% é mais de um, então é para ser são feitas. Mas não é, por quê? Porque embora tenha no plural 50, veio uma expressão com substantivo. Então, porcentagem mais substantivo, o verbo concorda com a expressão. Então, está correta essa frase. Então, se tivesse que ser singular, seria como? E daí que 50% da malha é feita de garrafa PET? Aqui está correto porque concordei com malha. Para ficar no plural, eu teria que dizer 50% da malha é feita de garrafa PET, mas, vamos dizer, 20% não são feitas. Aí sim, ó. Por que ficou plural agora? Porque após a porcentagem não tem nenhuma expressão substantivada, tá? Então, porcentagem só tem plural se for um número acima de 1 e só a porcentagem aparecendo. Se vier com um substantivo, concorde com o que vem depois. Foi uma regra que nós já vimos. Outra regra que nós já estudamos, para recapitular, foi a regra em que envolvia coletivos, né? Pronto, essa regra aqui nós também estudamos na nossa aula anterior. Vou trazer mais um reforcinho dela aqui rápido. Vamos aqui analisar quando tem coletivo. Como é que a gente faz a concordância, portanto, né? Revisa na nossa última aula. Vou colocar outros exemplos para vocês aqui. Esse aqui foi da nossa aula anterior, mas vamos ver aqui abaixo, vou escrever um novo exemplo. A revoada voou. Observe que revoada, vocês conseguem ver bem aí a escrita, a revoada voou. Revoada é um coletivo. Quando temos um sujeito coletivo, o verbo fica no singular. Mas se eu especificar, a revoada de pássaros, ó, aí eu especifiquei. O que a gente faz? Facultativo. Voou ou então voaram, se eu quiser concordar com pássaros, tá? Então, regra número 2, revisando, sujeito coletivo, o verbo é no singular. Se o coletivo vier especificado, tanto faz como tanto fez. Terceira revisãozinha rápida. Nossa terceira regra da última aula foi sobre os verbos impessoais, tá? Estou recapitulando porque hoje nós vamos ver mais duas regrinhas novas e responder duas questõezinhas do TD de número 13. Embora nossa aula seja 14, claro. Pra vocês não confundirem as questões quando forem corrigir comigo, tá bom? Então, verbos impessoais, para recapitular nossa última aula. Verbos impessoais, como eu falei no nosso último encontro, são verbos em que não há um sujeito, por isso que não tem pessoa, não tem quem execute a ação, e logo ele se encontra no singular porque não há flexão. Se não tem sujeito, não tem como flexionar. E aí, como é que eu posso descobrir eles? Quais são esses verbos? Está aqui na tela de verde para vocês. É o verbo haver, o verbo estar, o verbo fazer e o verbo ser. Além disso, os verbos que envolvem fenômenos da natureza. Esses verbos, eles são impessoais quando dão ideia de tempo ou clima, certo? Se houver ideia de tempo ou de clima e o verbo fazer e haver, né, indicando passado ou sinônimo de existir, você vai usá-los no singular. Olha aí a tela comigo, né? Os exemplos. Chegamos faz 2 dias. Chegamos faz 2 dias. Por que não é fazem? Porque 2 dias não é o sujeito. O que foi que chegou? Nós. Nós é que somos o sujeito. Por isso que está dando ideia de tempo, é no singular. Vamos olhar um com o verbo haver. Vou escrever aqui no quadro para vocês.
Há dias que vou a pé ao trabalho. Aí você diz aqui, dias é plural. Tá dando ideia de tempo, ó. Faz dias que vou a pé, né? Quando dá a ideia de tempo passado, né? Ele é invariável. Por isso é um verbo impessoal. Não concorda com dias. Tá bom? Então fique ligado nessa regrinha aí, que é muito importante. E só reforçando ela, nós falamos aqui que eu coloquei até uma observação, que os verbos que indicam fenômenos da natureza, se tiverem no sentido figurado, eles concordam com o sujeito. Observe lá a frase. Trovejou muito na noite passada. Beleza, sentido real, verbo normal no singular. Trovejou. Mas se for no sentido figurado, aí concorda com o sujeito. Se eu dissesse, por exemplo, nevaram caspas na blusa dele. Nevaram caspas. Caspa é o sentido figurado aí, né? Então, aí eu não posso dizer que ela neva. E aí eu concordo com caspas, que é plural. Nevaram caspas. Plural, devido ao sujeito ser caspas, está no sentido figurado. Beleza? E a nossa última revisão, para a gente ir para as duas regrinhas novas. Nossa última regrinha foi essa aqui que nós vimos no último encontro. Quando tiver nomes pluralísticos, ou seja, nomes no plural, né, em que eles são o sujeito, a concordância é no singular. Embora o nome próprio esteja no plural, a concordância é no singular. Mas, se o sujeito vier com um artigo, o verbo vai para o plural. Vamos recapitular essa regra então. Quando eu digo, por exemplo, Alagoas é um estado pequeno. Embora plural, o verbo no singular. Mas se eu disser, como o Silvio Santos fala muito, naqueles programas dele de Jequiti, aquelas coisas. Você é de onde? Ah, você é das Alagoas, das Minas Gerais. Então, se eu botar as Alagoas, aí tá errado agora eu botar no singular. Eu tenho que dizer as Alagoas são um estado. Embora fique estranho, mas é assim que se faz. Então, só para recapitular, que a gente viu isso aqui na nossa aula passada, nomes no plural, verbo no singular. Se vier artigo antes, concorde com o artigo, tá bem? E para a gente agora dar o pontapé para a nova regra, né? Vamos ver hoje só mais duas regrinhas, fazer duas questões e finalizar nosso momento aqui. Como eu disse, a gente vai fazendo gradualmente algumas etapas, é um assunto que vocês têm que amadurecer. E agora a gente vai para duas regrinhas novas. A gente viu 4, revisou, e mais duas agora para a gente fechar nosso encontro, tá bom? Também tem no seu TD 13 e questões revisadas no TD 14, que é o nosso foco de hoje. Então, como é que a gente faz concordância quando tem datas e horas, por exemplo? Muito fácil. Vocês sabem que o número 1 é singular e acima de 1 é plural, né? A gente vai lá, o pessoal acorda cedo, vai na mercearia e diz assim, eu quero 10 real de ovo, 10 real. Se é 10, é reais, né? Eu quero um pastéis. Se é é pastel. E aí quando tem datas e horas, como é que a gente faz com o verbo ser, essa concordância? Muito fácil. Observa aqui, hoje, né? Um exemplo aqui na nossa tela, ó. Hoje é 2 de abril ou hoje são 2 de abril? Quando tem data, se concorda com o número. Se 2 é mais de 1, eu posso dizer hoje são 2 de abril. Mas também eu posso deixar subentendido que estou falando do dia. E aí eu posso dizer que hoje é 2 de abril. Então a regra número 1 é essa. Quando for data, concorde com o número da data, de preferência. Tá? Mas eu posso também dizer, hoje é 25 ou hoje são 25, tá corretíssimo. Então, quando for data é facultativo, singular ou plural. A única exceção é quando for o primeiro dia do mês. Você não vai dizer hoje são primeiro. Então, a única exceção que fica no singular é quando for o primeiro dia do mês. Hoje é 1º de abril, hoje é 1º de maio, 1º de agosto, tá? Mas quando for acima de 1, é facultativo, singular ou plural. Essa é a regra número 1 que a gente viu aqui. E quando for também, no caso de horas, suponhamos que tem no relógio de vocês, marcando no ponteiro, essa hora aqui.
1h50. Aí uma pessoa passa por vocês e pergunta, e que hora é? Ah, perguntou errado, certo? É que horas são? Aí você vai dizer, são 1h50 ou é 1h50? Você tem que pensar aqui, que quando eu digo 1h50, para mim ainda estou na primeira hora do relógio. Não chegou às 2 horas ainda. E se 1 é singular, então você tem que dizer que é 1h50, é 1h29, é 1h30. Você tem que pensar num número, não é o que vem depois, não. Agora, se fosse de 2 para cima, você vai dizer que são 2, são 5, são 7, tá? Então, devagarinho aqui para vocês entenderem. Hora concorde com o número. Se é 1h50, singular. Embora tenha um numeral aqui depois de minutos, né? Mais de 1. Então, cuidado, tá bom? Mais um exemplo que engana a gente. Se tivesse 1,5, é bilhões ou bilhão? Você ganhou na loteria e ganhou 1,5 bilhões ou 1,5 bilhão? A regra do plural é muito fácil. Lembra que os números é que são a chave da aprendizagem. Para mim, o que vale é o que está antes da vírgula. Antes da vírgula tem um 1. Então, o certo é singular. 1,5 bilhão. Mas se fosse 5, 6, 7, aí era plural. Então, números são sempre concordando com ele. Antes da vírgula é o que vale a referência, tá bom? Então, essa aqui foi a regrazinha número 1 de hoje, falta apenas uma. Então, quando tiver horas e datas, concorde com os números, tá certo? E quando for expressões numéricas, claro, também com eles. Um último desafio que a gente fala errado no dia a dia. Você vai lá para uma serra gaúcha e está marcando essa temperatura. 0. Você diz que a temperatura está 0 grau ou está 0 graus? Grau ou graus? Quem é bom em matemática, que não é o meu caso, eu sou péssimo em matemática, mas em português aqui dá para a gente arranhar um pouquinho. 0. Quem estudou matemática sabe que o 0 é abaixo de 1. Ele não tem quantidade. Se eu tenho assim, eu tenho R$0 no bolso. Se ele não tem valor, não tem significado nenhum, não pode ser plural. Então, sempre que for 0, é grau. Nunca diga 0 graus. Certo? Então, aqui foi nossa regra número 1. Vamos para a nossa última regra da aula de hoje e responder 2 desafios para fecharmos nosso encontro. Pronto, nossa última aula de hoje, a gente vai abordar expressões concordando com os termos que e quem, tá bom? Aí, depois da nossa aula de número 15, a gente vai reforçar e explicar melhor, embora já esteja no seu TD 13, 14, as questões de concordância com as partículas si. Eu não vou falar dela hoje, mas na nossa aula de número 15 nós abordaremos, tá? Ela é mais complexa, exige um pouco mais de cautela. E aqui a gente vai para essa regrinha simples, para a gente finalizar nosso encontro. Quando tem concordância com o sujeito e vem a palavra que e quem depois. Olha lá na tela comigo. Ó. Fui eu que fiz lá no cantinho. E fui eu quem fez. Como é que eu sei aí qual é o correto, qual é o errado, né? Como é que a gente faz a concordância? Muito fácil. Quando tem o pronome que, sempre que aparecer o que, você concorda o verbo que vem depois dele com o sujeito anterior. Ficou confuso? Olha a expressão que. O verbo que vem depois deve concordar com o que vem aqui, ó, antes da palavra que. Então, quando tiver o pronome que, o verbo posterior concorda com o sujeito da frase, que no caso é eu. Quem foi que fez? Eu. Então, fui eu que fiz. Fiz. Eu fiz, ó. Eu fiz. Quando tiver o pronome que, o verbo posterior concorda com o sujeito. Mas se vier o pronome quem, aí é facultativo. Com o pronome quem, você pode concordar com o eu fiz anteriormente. Fui eu quem fiz, concordando o fiz com eu. Como pode deixar na terceira pessoa do singular. Ou do plural que estiver na frase, ó. Fui eu quem fez, também está correto. Você pode deixar o verbo na terceira pessoa ou concordar com o sujeito. Então, para não ficar confuso, quando tiver o que,
o verbo concorda com o que vem antes. Se aparecer o quem, é facultativo, concordando com o que vem antes ou com a terceira pessoa do verbo, tá bom? E aqui a gente vai encerrar com 2 desafios do nosso TD das aulas anteriores, para ver se ficou um pouco da nossa aula, tá bom? E aí a gente vai para as regras mais complexas no nosso próximo encontro de TD número 15. Então, estamos chegando aqui na etapa final do nosso trabalho de hoje. Nós estamos no segundo encontro sobre concordância verbal. E eu trouxe aqui 2 questõezinhas bem rápidas e fáceis, que estavam no seu TD de número 13, tá? Para ver se vocês saíram bem naquele TD. E quando for no nosso encontro de número 15, eu trago questões do TD 14 para a gente reforçar. Então, bora aqui as 2 questões para a gente finalizar nosso momento e gabaritar, que eu sei que vocês conseguiram aí com certeza. Nós temos aqui a questão de número 2, do seu TD de número 13, para quem está acompanhando aí as aulas, TD de número 13. Ele quer que está com a concordância correta. Vamos aqui analisar. Para a gente descobrir a concordância se está certa ou está errada, a gente procura o verbo da frase e pergunta para ele cadê o sujeito. Bora aqui ser bem breve e fácil. Observa aqui, ó. Quem foi responsável por um tema? A letra A. Cada um dos curadores foram responsáveis por um tema. Quando eu digo cada um, o um é singular. Então, essa frase aqui já está errada, certo? Cada um dos curadores foi. Quando tiver a expressão cada um, o verbo sempre é no singular. Essa regrinha, aprenda aí, tá bom? Com a expressão cada um, o um é singular, por isso o verbo é no singular. Letra B, muitos cartões, ó, plural, vêm decorados. Lembra da regra que eu expliquei na aula 13? Vêm decorados. Se é plural, o verbo tem que ter acento. O verbo ter e o verbo vir, no plural, eles têm acento. E nos derivados deles, nós já falamos isso na aula 13, os verbos ter e vir, os derivados têm acento agudo no singular, e circunflexo no plural, mas o verbo originalmente só no plural. Letra C. A maior parte dos cartões expostos encantou os visitantes. Ó, maior parte, coletivo. E dos cartões, especificado. Aqui é a resposta. Eu posso concordar com cartões ou com maioria. Então, encantou está correto. Posso concordar encantou com maior parte ou encantaram. Aqui, letra D. Está acontecendo o quê? Diversos eventos. Diversos eventos estão acontecendo. Por isso está errado aqui. Letra E. Haviam poucos estudantes. Ó, o verbo haver com sinônimo de existir. Quando for sinônimo de existir, ó, existiam poucos estudantes. Quando for sinônimo, o verbo tem que ser no singular, é impessoal. Portanto, a questão 2, letra C. E aí vamos para a nossa última questão de hoje, tá? Espero que tenham acertado e vamos a ela. Eu escolhi aqui a questão de número 8, do seu TD 13 ainda, porque envolve o assunto muito cobrado lá das regras de concordância, que é com verbos impessoais, que são aqueles verbos que não têm sujeito, né? E aqui tem as opções, vocês vão analisar comigo. Ó. Já faz ou já fazem anos. Observe que é dando ideia de tempo, né? E aí, anos é plural, mas é dando ideia de tempo, ele é impessoal. Eu já sei que é faz, tá? Entre a D e a E. Neste local, árvores e flores. Árvores e flores. Aí nós temos aqui. Havia neste local árvores e flores ou haviam? Pense se cabe o verbo existir no lugar. Existiam neste local árvores e flores? Ó, como coube a expressão, existiam. Quando o verbo haver for sinônimo de existir, ele serve sim na frase, porém no singular. Então eu já sei que é havia, não varia. Árvore e flores não é o sujeito da história. Tá? Hoje só ervas daninhas. O verbo existir, vocês estudaram comigo e sabem que ele concorda com o sujeito. O que existia? Ervas daninhas. Como ela está no plural, é existem.
Resposta, letra D. Tá? Então, aqui foi só um recortezinho de algumas questões. Espero que vocês tenham aí firmado bem o TD de número 13 e o 14, né? A gente tem aí avançado já nas 14 aulas de português. O progresso vai vindo aí em média, vocês vão ver muito mais resultado quando vocês estiverem na aula 20, 21, muito progresso já conquistado. Português é complexo, são aos poucos que vocês vão entendendo os assuntos, tá? É aos poucos, né, melhor dizendo. E a gente vai aí aprofundar em outros encontros. Então, eu desejo aqui para vocês entusiasmo na hora de estudar, força de vontade, perseverança e garra, porque estudar é para fortes mesmo. Então, abraço a todos e um próximo encontro.